Nesse vídeo, eu vou trazer a classificação dos tipos de variáveis em pesquisas com seres humanos. Eu sou a Prof. Dani Bertol. Primeiro, então, eu vou mostrar para vocês as classificações dos tipos de variáveis, depois um pouco da importância de saber essa classificação, que vai servir tanto para você organizar um banco de dados, uma coleta de uma pesquisa, quanto também para resolver questões de provas de residência ou concursos na área da saúde, pois eu vou trazer 2 exemplos de provas envolvendo essa temática, de questões envolvendo essa temática. Bom, a gente tem 2 grandes grupos dentro da classificação das variáveis, que são as categóricas ou qualitativas e as numéricas ou quantitativas. Também dizer que o que é uma variável, né? A variável é uma característica, vamos usar o exemplo de pessoas, né? Pode ser outras coisas na área da saúde, a gente pode estar estudando animais, plantas, sementes, enfim, mas vamos pegar exemplo de pessoas. Então, as variáveis são as características das pessoas que podem variar de uma pessoa para outra, por isso que tem esse nome de variável. Exemplo, sexo, idade, ter ou não ter uma doença, dentre outros. Bom, vamos ver então dentro de cada uma dessas 2 grandes categorias, dessas 2 grandes classes. Primeiro, as variáveis categóricas. Elas podem ser divididas em 2 tipos, nominal e ordinal. Nominal são aquelas que não existe, como a ordinal vai existir, uma ordem entre as categorias. E categorias, quando a gente fala em variável categórica, são aquelas variáveis que são demonstradas em número absoluto e percentual. Por exemplo, aqui na nominal, sexo, cor de pele, ter ou não ter uma doença, sim ou não. Tabagismo, por exemplo, pode ser ex-tabagista, nunca fumou, tabagista atual, tabagista social. Então, tem categorias que a gente vai demonstrar em percentual e número absoluto. As ordinais são aquelas que existe uma ordem crescente ou decrescente entre as categorias. Por exemplo, classe social, IMC categórico. A gente também tem algo que é importante falar, que é a dicotomização, uma variável ser dicotômica, que significa que ela é binária, que ela tem 2 categorias. Por exemplo, ter ou não ter um desfecho de interesse, uma doença que está sendo estudada com resposta sim e não. Então, tantos por cento sim, tantos por cento não. Sexo também feminino e masculino é outro exemplo de uma variável dicotômica. Aí nós temos nas variáveis numéricas também 2 classes, que são a discreta e a contínua. Uma variável numérica, ela é apresentada, então, em média, mediana ou moda. Então, e ela é já coletada em números, a informação dela já vem em números. Por exemplo, idade, pressão arterial, IMC numérico, enfim, né, variáveis numéricas. As discretas são aquelas que não admitem números quebrados, né, só admitem números inteiros. E quando eu falo isso, é biologicamente, né, o que biologicamente é impossível ter 1, alguma coisa, ou enfim, números quebrados. Por exemplo, o número de filhos. É impossível, biologicamente, ter 1,5 filho e 1,2 filhos. Isso se aplica ao número de gestações, número de abortos, dentre outros exemplos. E as variáveis numéricas contínuas, então, serão aquelas que a grande maioria que admite, então, decimais. Por exemplo, pressão arterial média, 120,2, né, hemoglobina glicada, dentre outras tantas. A idade, gente, é importante a gente falar. A idade, ela vai ser uma variável numérica contínua, pois eu posso ter um participante do estudo com 60,5 anos, que nós vamos entender que ele tem 60 anos e 6 meses. Claro que é importante vocês terem uma consciência que não é porque o dado foi coletado sem decimal que ele não pode ter uma decimal, é nesse sentido, por isso que eu reforço biologicamente possível. Então, biologicamente é possível uma pessoa ter 60,5, 60,8, 60,9 anos. Bom, agora então vou trazer 2 questões de provas
da área da saúde para a gente discutir sobre os tipos de variáveis. Bom, aqui, bem simples, tá? A maioria das questões de prova de residência, elas são bem simples mesmo, tá? Elas aparecem dessa maneira. Então, variável, o número de filhos, o peso e a idade de um indivíduo são, respectivamente, exemplos de. Aí aqui tem as opções, então vamos ver. Número de filhos, como a gente falou antes, é discreta, numérica discreta. Peso e idade de um indivíduo, então peso é contínuo, porque admite números quebrados, e idade também. Então seria discreta, contínua e contínua. Então vocês vejam aqui que nem fala se é categórica ou numérica. Ele traz direto, assim, a subclassificação. Então, a nossa resposta correta seria a letra A. Aqui, uma outra questão, né, a segunda e última questão, um pouquinho mais complexa, aonde a gente tem que ler as 3 afirmativas e depois dizer quais estão corretas. Então, a afirmativa número 1, a variável número de filhos é classificada como quantitativa discreta, pois assume valores pertencentes a um conjunto enumerável e resulta de uma contagem. Sim, está correta, né? Também tinha na questão anterior, eu falei antes no exemplo, que é um exemplo clássico, né? E aqui vocês vejam que ele traz, né, na questão também, que é quantitativa, né? Discreta, ou poderia ser numérica discreta. Então, essa número 1 está correta. A afirmativa 2, a variável qualitativa ordinal, como grau de escolaridade, permite que a distância entre as suas categorias sejam quantificadas, possibilitando cálculos como a média das categorias. Não, isso não é possível, né? Calcular a média entre as categorias. Por exemplo, grau de escolaridade, analfabeto, fundamental incompleto, fundamental completo, não tem como a gente calcular a média entre as categorias, porque a gente vai ter, como eu falei antes, a informação. Quantas pessoas naquele estudo são analfabetas e quantos por cento isso representa do total da amostra daquele estudo e assim por diante em cada categoria. Então, a número 2, a afirmativa 2, está incorreta. A 3, a variável curso de graduação é classificada como qualitativa nominal, pois seus valores são expressos por atributos sem uma ordem ou hierarquia natural. Correto, né? A gente tem vários tipos de curso de graduação, por exemplo, fisioterapia, medicina, nutrição, engenharia, não existe uma hierarquia, uma ordem entre essas categorias, essas classes. Então, a gente tem, como a gente falou, a 1 e a 3 como correta, e aí aqui as alternativas que a questão dava, então a resposta correta seria a letra B, 1 e 3 apenas estão corretas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.